A barbearia da rua João Menberg. Um lugar sobre o qual se sussurra, nunca se fala diretamente. Os moradores locais evitam, lançando olhares temerosos para suas janelas escuras. É um lugar de sussurros e sombras, onde o medo paira no ar. A reputação da barbearia a precede, uma mancha escura no coração da cidade. É um lugar para onde as pessoas desaparecem, para nunca mais serem vistas. As histórias contadas sobre ele são suficientes para gelar a alma até do mais corajoso. Um silêncio inquietante paira sobre a barbearia, como se o tempo tivesse parado. As paredes, cobertas de uma fina camada de poeira, parecem guardar memórias de um passado distante. Quebrado apenas pelo rangido da placa do lado de fora, que balança suavemente ao vento, ecoando histórias esquecidas. O ar lá dentro é denso com o cheiro de poeira e decomposição, um testemunho do passado longo e conturbado da loja. Cada canto parece sussurrar segredos. Cada objeto parece ter uma história para contar. As cadeiras de barbeiro, cobertas de teias de aranha e poeira, parecem observar, seu couro gasto sussurrando histórias daqueles que se sentaram nelas por último. Elas são como sentinelas silenciosas, guardando os ecos de conversas e risos de tempos passados. O silêncio é enervante, um contraste gritante com a cidade agitada lá fora. Enquanto o mundo continua a girar, a barbearia permanece congelada no tempo, um relicário de memórias. É como se a barbearia existisse em uma bolha própria, isolada do mundo por uma força invisível. Dentro dessas paredes, o tempo parece ter uma qualidade diferente, mais lenta, mais pesada. É um silêncio que diz muito, um silêncio que grita segredos enterrados profundamente. Cada sombra, cada som abafado, contribui para a sensação de mistério, como se a barbearia estivesse esperando por algo, ou alguém, para quebrar o feitiço do tempo. As histórias começaram anos atrás. Os clientes entram na barbearia, atraídos pela promessa de um bom barbear e corte de cabelo. Mas eles nunca saem. Eles desaparecem, deixando para trás apenas perguntas sem resposta e uma crescente sensação de pavor. Os desaparecimentos são sempre iguais. Sem luta, sem sinais de briga, apenas uma cadeira vazia e o cheiro persistente de medo. As vítimas são tão diversas quanto a própria cidade, jovens e velhos, ricos e pobres, mas todos compartilham um destino comum. Eles se tornam mais um capítulo da história horrível da barbearia. Aqueles corajosos o suficiente para se aventurar perto da barbearia à noite contam sobre ocorrências estranhas. Vozes emanam de dentro, sussurros carregados pelo vento que falam de horrores indizíveis. Alguns afirmam ouvir o clangor fantasmagórico de tesouras ou o raspar de uma navalha em uma tira de couro, sons que lhes causam arrepios na espinha. Outros relatam ter visto luzes piscando nas janelas empoeiradas da barbearia, como se alguém, ou algo, ainda estivesse trabalhando lá dentro. O barbeiro fantasma da rua João Menberg. Há também os avistamentos do próprio barbeiro. Uma figura alta e esguia, com olhos penetrantes e um sorriso assustador, dizem que ele aparece na vitrine da barbearia tarde da noite, sua silhueta iluminada por uma única luz bruxuleante. Alguns dizem que ele está procurando sua próxima vítima, seus olhos examinando a rua em busca de almas inocentes. Outros acreditam que ele está preso, para sempre ligado à barbearia onde cometeu seus atos indizíveis. Uma cidade assombrada. A má reputação da barbearia lançou um véu sobre a rua João Menberg. A rua, antes movimentada, agora está deserta após o anoitecer. Seus moradores com muito medo de se aventurar fora de casa depois de escurecer. A barbearia permanece como um lembrete constante do mal que se esconde sob a superfície, uma manifestação física do medo coletivo da cidade.
A barbearia não é apenas um prédio, é um símbolo do terror silencioso da cidade. A busca por respostas. Ao longo dos anos, investigadores paranormais e almas curiosas tentaram desvendar os mistérios da barbearia. Atraídos pelo desafio e pela chance de confrontar o desconhecido, eles entram na barbearia na esperança de encontrar respostas. Eles vêm armados com leitores EMF e câmeras, determinados a capturar evidências da atividade paranormal. Mas a barbearia guarda seus segredos de perto, e poucos saem com algo mais do que uma história assustadora e uma renovada sensação de desconforto. Desmascarando a verdade. Neste capítulo, vamos mergulhar nas profundezas de um mistério que tem assombrado esta pequena cidade por décadas. A verdade, no entanto, é muito mais sinistra do que qualquer história de fantasmas. Não se trata apenas de sussurros no escuro ou de sombras que se movem sozinhas. Por trás da fachada decadente da barbearia, esconde-se um horror da vida real, uma história de ganância, traição e uma sede de vingança que não conhece limites. Este lugar, que já foi um ponto de encontro da comunidade, agora é um símbolo de medo e desconfiança. Os clientes desaparecidos não foram vítimas de atividades paranormais. Eles foram vítimas de um assassino astuto e implacável. Um barbeiro que usava suas habilidades para fins nefastos, transformando um local de conforto em um cenário de pesadelo. Escondido sob o assoalho da barbearia está uma câmara secreta, um testemunho horrível dos crimes do barbeiro. Este espaço oculto foi meticulosamente planejado para esconder as evidências de seus atos terríveis. É aqui, neste espaço escuro e sem ar, que o verdadeiro horror da barbearia é revelado. As paredes deste porão guardam segredos sombrios, e cada canto conta uma história de dor e sofrimento. A verdade finalmente vem à tona, desmascarando o verdadeiro monstro que se escondia à vista de todos. O segredo macabro do barbeiro. O barbeiro, enlouquecido pelo desejo de vingança contra aqueles que ele acreditava tê-lo injustiçado, usou sua loja como fachada para seu hobby horrível. Ele não era apenas um barbeiro comum, mas um homem consumido por uma escuridão interior que poucos poderiam imaginar. Ele atraía suas vítimas para uma falsa sensação de segurança, oferecendo-lhes um barbear e um corte de cabelo, sempre com um sorriso amigável e uma conversa agradável. As vítimas, sem suspeitar de nada, relaxavam na cadeira, enquanto o barbeiro preparava suas ferramentas com precisão meticulosa, antes de acabar com suas vidas e esconder seus corpos na câmara secreta abaixo. A câmara era um lugar sombrio e úmido, cheio de ecos dos gritos das vítimas. Cada degrau da escada que levava ao porão parecia contar uma história de horror e desespero. A barbearia da Rua Augusta é um lembrete arrepiante de que, às vezes, os monstros mais assustadores não são coisas de lendas, mas indivíduos de carne e osso movidos pela escuridão. A loja, agora abandonada, ainda guarda os vestígios de seu passado sinistro, com espelhos quebrados e cadeiras empoeiradas. Mas indivíduos de carne e osso movidos pela escuridão. As pessoas que passam pela antiga barbearia sentem um calafrio na espinha, como se os olhos do barbeiro ainda estivessem observando, esperando por sua próxima vítima. É um lugar onde a linha entre a realidade e o pesadelo se confunde. As histórias contadas pelos moradores locais são cheias de mistério e medo, e muitos evitam passar por lá à noite, e onde os atos malignos do passado continuam a assombrar o presente. A barbearia permanece como um monumento ao terror, um lembrete constante de que o mal pode se esconder nos lugares mais inesperados.